voltei. Hoje eu vim conversar sobre um livro que eu li faz 2 semanas, uma semana, na verdade. Sabe, eu tenho uma assinatura da France Loisir, que é como se fosse uma grande, não é editora, mas sei lá, todo mundo como se fosse uma FENAC, mas da França. E teve alguns livros que eu comprei. Você tem que se afiliar, né? Aí eu me afiliei. Afiliar, eu acho que fala. Já faz uns 3 anos, 4 anos, que eu sempre compro alguma coisa lá. Lá, assim, você é obrigado a comprar, você ganha desconto para alguns livros, alguma concerto, teatro, cinema, essas coisas. Não é tanto desconto, não é tantas a vantagem assim, mas é sobre os livros mesmo, em cima dos livros. E aí, já faz 4 anos. Só que assim, você compra por estação. Cada período de 2 em 2 meses, você tem que comprar um livro. Tipo, você é obrigado a comprar, senão eles te enviam. Aí, para retornar, sabe? Tudo que é para retornar é uma dificuldade. Então, aí você fica, né? Esse livro que eu li foi assim. Eu acabei esquecendo. É raro eu esquecer, porque eu sempre faço meu pedido, sabe? Para os livros que tá aparecendo ou alguma coisa assim. De vez em quando eles fazem umas caras. Por exemplo, o Game of Thrones eu comecei a comprar com eles. O primeiro livro veio massa, veio normal. A capa não era das melhores, mas ok, página amarela. O segundo já cagou, veio página em branco, detestei, já parei. Aí depois disso acabei esquecendo, acho que é porque eu fiquei com raiva. Aí, esse mês, que era a época de escolher, eles te mandam cartinha ainda, sabe? Mas aí, fiquei com preguiça. Manda o catálogo e tudo. Esse mês eles mandaram um livro e a primícia dele eu gostei. Falei, eu vou ler. Achei legal. O nome do livro, eu coloquei até assim, ó. Gente, aqui não tem aquelas capinhas para vender. O povo gosta tanto de livro e aqui não tem esses negócios, sabe? Que eu vejo todo mundo aí faz. Até entrei em contato esses dias com o rapaz. Eu vou ver se eu consigo trazer. Pena que é bem caro, né? Mas para trazer, sai o dobro quase. Mas eu vou ver, porque é tão útil e toda vez eu tenho que pegar o livro e encapar, fazer alguma coisa. Isso aqui é capa de parede, é papel de parede. Aí eu grampio assim, ó, grampio a parte dele pra ele não sair, porque eu não gosto que a pessoa ficar me fuxicando eu dentro do metrô. Esse povo é um fuxiqueiro, ele quer sempre ver o que você tá fazendo. Aí eu coloquei ele aqui. Ele vem com essa cinta aqui, ó. Que ele é o prêmio dos leitores, France Loisir 2016. É um prêmio que eles fazem sobre os, tipo assim, o romance, ou o livro, o concurso que eles estão fazendo, né? Esse da da estação passada veio esse, que eu não tinha pedido, então eles mandam. Cadran. Bonito, né? A capa dele é bonita, capricharam, viu? Ó a lombada. Azul. E ele é da edição à parte. Sabe aquelas. Como que chama? Eu não sei como é que chama aí. O selo, né? Eu acho que é selo. É uma editora que tem um selo à parte, assim, ó. O selo das novas plumas. Dá pra ver? Quando fala isso daqui, são pessoas que não são conhecidas, fazem romance, mandam pra lá e eles avaliam. Aí eles estavam fazendo um concurso para esse ano. Esse livro aqui é de outubro, eu acredito. Que ele saiu. Faz 2 meses que saiu. Quase sarando minha gripe. Edição novas plumas de setembro para outubro. É isso mesmo. Então, esse cara, ele ganhou nesse concurso, entendeu? E o nome dele é Sébastien Boucherie. Só que eu fui ver na internet, esse cara já tem alguns livros lançados, já faz algum tempo. Ele tem, acho que, não sei se é 7 ou 8.
na realidade, eu não sei se 7 ou 8, mas assim, eu nunca vi os livros dele por aqui, não. Se bem que antes eu não me apegava tanto nas coisas em francês, porque eu não conseguia muito ler, sabe? Eu não conseguia, não dominava tanto assim pra. Quer dizer, não domino tanto, mas já quebra um galho. E principalmente quando é autor francês, se são os autores, dependendo de como é o cara, você não consegue ler. Pessoas que estão começando entender o francês não consegue ler, porque eles colocam aqueles francês mais esquisito lá que a gente não ouve, que não tem o acesso, que é coisa antiga, então assim, você não consegue, é só para eles mesmo, parece que é para eles, não é pra gente não. E esse cara não, ele escreve legal, ele como se fosse mesmo traduzido. Tudo que é tradução, quando você vai falar em uma língua, eu acredito que seja assim, não só em francês. Mas tudo que for traduzido, por exemplo, um inglês traduzido para o francês, sempre vai vir bom para a gente ler. Sempre é assim. Então, assim, ainda fiquei meio com o pé atrás. Falei, não sei se eu pego, porque assim, a história, quando eu li aqui atrás, né, que falava um pouco da história, me chamou muita atenção, né? Aí eu falei, eu não vou devolver não, porque você tem a opção de devolver, não devolver, você tem a opção de escolher um outro no mesmo valor e eles mandam para você, mas você é obrigada a comprar nesse negócio ali, entendeu? Para continuar fazendo parte do clube, digamos assim, é o clube do França. Então, aí eu falei, eu acho que esse mês eu não vou trocar, eu vou ler. Vou ver como é que é isso daqui, porque essa história me chamou muita atenção. Eu não conheço esse cara. E você viu que legal? Legal, assim, ó, aqui o nome dele, Boucherie. Então eu fico muito lendo tentando saber as iniciais, os nomes das pessoas aqui. Fala muito sobre da onde ela vem, sabe? Os nomes deles são muito antigos, então assim, você sabe mais ou menos o que faziam, sabe? Assim, as pessoas. Mas, como que eu conto? Assim, os franceses, eles têm nome de tradição, né? Então, todos têm um significado. Na maioria, né? Tudo não. A maioria tem significado, entende? Por exemplo, eu trabalho com um senhor que o sobrenome dele é Valete. E Valete, na corte dos reis, né, era o cara que ajudava o rei a se trocar. Era aquele cara tipo valete mesmo de carta, que eles falam, valete. Então, é o cara que ajudava o rei, que vem antes do rei, entendeu? Que é o braço direito ali do rei. É digamos assim, o mucamo do rei. Eu não gosto que fala isso, não, não repete, não. Mas é mais ou menos isso. E esse daqui, ainda eu olhei, quando eu olhei, tudo me chama atenção os nomes, como me chama atenção os nomes, aí eu olhei e falei, Sebastian Bouchier. Falei, será que ele inventou esse nome ou será que é dele mesmo? Aí depois eu fui pesquisar, é dele mesmo, entendeu? Só que aqui no final é com Y. Talvez com a mudança dos anos, né, das épocas e tudo, foi fazendo igual os brasileiros vai se abrasileiriano. Ele foi se americanizando, ou sei lá, alguma coisa assim, eu acredito. Porque Boucher e foi também por isso que eu achei assim, queria ser sangrento o livro um pouco. Eu acreditei assim, mais ou menos, não foge muito da regra não. Porque boucher significa boucherie, que aqui significa, se fosse com ie no final, seria açougueiro, entende? E na época das antigas, porque eu tô lendo muita história, gente, muito. Aí na época dos antigos, a pessoa que matava as outras a pedido, né, da um pedido da corte, essas coisas todas assim, que matava em praça pública, que arrancava a cabeça, essas coisas, era o boucher, que depois veio evoluindo para o açougueiro, entendeu? Mas era ele que cortava a cabeça. Então, esse Sebastião aqui vem acredito eu que venha mais ou menos dessa família assim. Ok, voltando ao livro. Esse livro não é o primeiro dele, eu pensei que ele tinha ganhado porque era o primeiro, mas não é. Porque quando fala novas plumas, que é nova pluma, pluma aqui, quando você fala de um escritor, plumas é a caneta, entende, deles.
com outro sentido, não o nosso sentido, é um sentido mais glamuroso para eles, entendeu? Falar que a pluma do cara, entende? Dizer que ele é um escritor, que ele entende, mais ou menos isso. Então, quando eu vi isso daqui, eu achei que ele era o primeiro, mas não, ele já escreveu vários. Eu li um pouco da biografia dele em cima da internet, ele não é velho, o nome dele é Sebastião Boucher, 41 anos, funcionário, adora escrever romances em suspense. Teatro, ele gosta de teatro, cenário, e de escrever teatro e cenário para publicidade. Ele é apaixonado do cinema, da literatura policial e da música. Tá vendo de onde vem o buchê dele? Ele ama também jouer la comédie, tipo interpretação em teatro, essas coisas assim. Notadamente dentro da publicidade destinado à internet e aos filmes institucionais. Aqui tá a fotinha dele. Bom, a France Lazier colocou ele em páginas amarelas com parágrafos grandes, só que com muito espaço, entende? Ó, quase todos os capítulos têm um espaço grande. Então, assim, um livro dele, ele tem 333 páginas. Resumiria em umas 150, se não fosse a encheção de linguiça. Muitas páginas em branco, tá vendo? Ó. Foi muita encheção de linguiça. A fonte é bem grande também, ó. Foi um livro rápido, fácil de ler, fácil e rápido, porque ele é pequeno. Ele parece que ele é grande, mas não. Quando você lê mesmo, você torce ali, dá umas 50 páginas ali de boa. Ele vem com a sua marca-página. Isso deveria ser obrigatório vir para todos os livros. Que mais? O nome do livro, Cadran. Cadran é como se fosse o relógio, não tem os quadrantes? Só que o sentido que eles quis dar aqui não é o sentido que está no dicionário, as coisas que estão no dicionário. É o sentido assim de o passar das horas, tipo, a cada minuto. Se eu fosse dizer um nome para uma tradução para isso daqui, é tipo o tic-tac do relógio. Vivendo sobre o tic-tac, sabe? Aquela tensão do tic-tac, cada minuto. Ok, então tá. Vamos falar agora sobre a história. Vamos não, eu vou falar. A história vai se passar em Bordeaux e nos arredores de Bordeaux. Bordeaux é uma cidade que fica um pouquinho abaixo de Paris, que é a cidade do vinho, né? O principal, que chama Tony Slovak, ele trabalha numa agência de assurance de vida, de segurança, seguro de vida, de seguro de coisas, entendeu? Ele é um tipo de um contador. Então, não chega a ser um contador, é um representante dessa empresa. E trabalha ele e o amigo dele, o Pavel, que são amigos desde criança, entende? Todas as aventuras que tiveram, eles viveram juntos e tudo. Esse rapaz, ele é casado, ele tem um casal de filhos, ele ama a esposa dele, eles moram nessa cidade, o amigo também. A família dele mora próximo às redondezas da cidade. Ele tem um irmão que vai super bem, que tem uma indústria e super bem sucedido, aparentemente, e tudo mais. E um belo dia ele acorda, ele vai para o livro começa assim. Ele acordando, ele vai para o escritório, ele deixa as coisas todas arrumadas já de manhã, ele fala com a secretária que ele está deixando isso e aquilo, já correto, né?
tudo encaminhado. Aí ela fala, não, espera que eu tenho que te dar um envelope que chegou aqui urgente, não posso deixar pra semana que vem eu não tô aqui. E aí ele falou, tá, mas não pode deixar pra outra hora? Ele falou, sinto muito, mas eu não posso, eu entendo a tua situação, mas eu não posso, tenho que te dar, espera só um pouquinho. Ela foi lá, buscou, ele colocou a mão no envelope, olhou e tudo, mas enfiou dentro do bolso, porque ele tinha coisas muito mais importantes para fazer naquele momento, e era apenas 8 horas da manhã, entende? Aí ele ainda viu o pessoal de lá, o pessoal que trabalha junto com ele ainda se perguntando por que que ele estava lá ainda, né? Tá, ok. Conforme vai passando os minutos, vai falando, olha, 8h25, tô indo para tal lugar. 8h40, tô indo para tal lugar. Pegando o carro, tô saindo, coloquei o envelope no nananana. E aí, quando chega lá pelas 9 e pouco, quase 10, eles vão pro cemitério, porque o irmão dele sofreu um acidente de carro e morreu. E é o dia do enterro, aquele dia. Só que ele foi pro enterro e deixou as coisas já toda organizada, né? Que foi muita coisa. Então, por isso todo mundo tava olhando ele, né? Se perguntando o que que ele tava fazendo. Aí enterraram o irmão dele, toda aquela cena, aquela coisa toda. E no meio, quando eles estavam indo, foram, depois do enterro, foram almoçar num restaurante com o pessoal, né? Com a família, depois de toda a cerimônia. Aí foram almoçar e nisso toca o telefone dele, que era um cliente. O cliente falando: Olha, senhor, o Tony, deu um problema aqui no meu negócio e eu não consigo achar os documentos que você tinha me enviado. Aí ele falou: Ai, desculpa, senhor, mas eu tô no meio do velório do meu irmão, tô num dia terrível. E aí ele falou: Não, mas eu sei que você está num dia terrível, só que se você não voltar, não for me passar esses negócios hoje, eu vou perder milhões, entendeu? E infelizmente, eu não tenho como falar para você, olha, desculpa, não vai, eu não preciso da tua ajuda. Não, eu preciso da tua ajuda. Aí ele falou, nossa. Aí ele pegou e voltou na agência. Só que quando ele estava no caminho que ele voltou na agência, ele despediu da mulher dele, do povo todo, ainda deu um pereretetê lá, que o povo achou um absurdo ele fazer aquilo. Aí ele voltou na agência. Quando ele voltou na agência, que ele foi entrando na sala, ele foi impedido de entrar na sala, entende? A secretária chamou o segurança já deu um couro nele, e ele querendo entrar para pegar o negócio para mandar para o homem, naquele desespero. Só que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que que chamaram segurança se nem segurança tinha naquela época? Ele falou, não, aqui nem segurança tem. Aí ele foi e insistiu mais um pouco. O segurança deu um couro nele e jogou ele para fora. Mas jogou ele para fora de arrancar a roupa dele, de rasgar a roupa dele, arrancar a roupa. Aí depois teve uma pessoa que foi lá, pegou as coisas dele, colocou o paletó nele, colocou as coisas nele e ele foi embora. E ele percebeu que ele falava com todo mundo e todo mundo era como se ninguém estava reconhecendo ele. Ninguém sabia quem ele era. Entendeu? Ele falou, mas gente, esse povo tá ficando louco ou eu que tô surtando? O que que tá acontecendo? Aí ele falou, não, eu vou tentar ligar pro cliente. Quando ele tentou ligar pro cliente, o telefone dele não dava linha. Não tinha mais a agenda no telefone. Ele não conseguia mais ligar para ninguém, entende? Aí ele viu que aquele telefone não era dele. Ele não conseguia reconhecer o telefone. Ele falou, não, então eu vou voltar para casa, eu vou ver o que que tá acontecendo. Eu preciso voltar para casa. Quando ele voltou para casa, a mulher dele não era a mulher dele, não estava reconhecendo. Tinha outro homem no lugar, entendeu? Ele não viu as crianças, mas assim. E aí ele não conseguia mais entender. Ele falou: Não, gente, eu preciso procurar a polícia. Ele pegou o carro e foi procurar a polícia. Quando ele estava chegando já perto do comissariado, que é o da delegacia, ele saiu do carro em direção à delegacia. Aí o telefone que ele não reconhecia tocou. Aí uma voz eletrônica disse para ele: Olha, se você entrar aí, você morre. Mas antes de tudo, eu mato mulher, filho e todo mundo. Ele falou: Mas o que está acontecendo? Ele falou: Olha, você tem uma coisa que a gente quer e é bom você entregar o mais rápido possível. E se você entrar lá,
para perguntar alguma coisa, senhor. E aí deu um outro nome, Lohan. Aí ele falou: Não, mas vocês estão enganados, gente. Meu nome é Tommy. Eu não conheço esse senhor. Vocês têm. Eu acho que vocês, sim, vocês são vocês estão equivocados. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu nome é Fulano. Ele falou: Olha, ele repetiu o nome da pessoa, o nome da pessoa. Ele falou: Não entra, que se você entrar, a gente atira. Aí ele não estava acreditando no que os caras estavam falando a verdade. Ele foi e entrou. Ele foi tentar entrar na delegacia, aí só via só as balas passando assim, ó, no silencioso, ó. Tchiu, tchiu, tchiu. Aí ele cagou nas calças, entrou dentro do carro, foi embora, foi tentar ver o que que era. Aí essas pessoas começou a falar por ele por telefone, dando ordens para ele. E falava para ele as coisas, olha, você tem que me dar esse negócio que você recebeu hoje de manhã, o que que é que você recebeu? Eu quero isso, eu preciso disso, não sei o quê. E aí ele viu, ele falou: Não, tá, tudo bem, eu vou te dar, eu vou te dar. Só que nisso ele foi ligando para todos os números que ele conhecia. Ele ligou para casa, para a mulher, ele ligou para a mãe falou: Não, eu só tenho um filho e meu filho morreu. Ninguém, sabe, tipo assim. Aí você fica sem saber o que tá acontecendo. Se ele tá sonhando, se é um pesadelo aquilo. Sei que tem uma hora que a gente acha que ele apanha muito, é um cara com muita resistência física, viu? Porque ele apanha muito. Ele leva cada couro que eu falo dessa vez aí, filho, você não tem condição de se levantar, não. Pois tá. Aí tem uma hora que você chega ao ponto, você já começa a desacreditar, no metade do livro, você já começa a desacreditar. Você fala, isso aí não vai virar não, esse livro, não vai virar não. Tá muito sem noção, porque você não tem aonde se agarrar, entende? Você não sabe o que mais pensar, você fica ali matutando para ver o que que é que pode ser. Aí eu cheguei ao ponto de falar, não, eu acho que esse cara ele tem esquizofrenia. Só pode ser esquizofrênico. Ele deve estar vivendo ali num mundo surreal paralelo da esquizofrenia, só pode. E aí, no entanto, que ele chega aí a ser internado mesmo, como esquizofrenia, como eu tinha imaginado antes. Falei, mas tá muito lógico isso daqui. Esse cara não ia fazer um negócio desse, né? Ele não ia ganhar o prêmio pela França, por mais que fosse um dos primeiros obras, não é possível. Aí depois disso que ele entra lá no manicômio e aí, e tem os detalhes, né? Porque fala da cidade, fala tudo, então vai falando de coisas que a gente vai conhecendo, né? E aqui, assim, o cara que cuidou das loucuras mais pesadas mesmo na França, que é assim, o Freud sempre tava meio que agarrado para aqui, né? Porque tinha o Dr. Pinel, que hoje em dia, assim, você anda nas ruas, sempre tem uma rua no quarteirão que você vai morar, vai ter o nome do Dr. Pinel, que assim, as pessoas mais célebres sempre têm o nome da rua em cada quarteirão, não é só em um quarteirão. É por isso que são muito iguais os nomes de cada quarteirão. Aí, esses tempos atrás, eu li algumas coisas sobre o Pinel, porque isso daí me chama muita atenção. Eu gosto muito dessas coisas de cabeça, sabe? De distúrbio, de personalidade, de tratamento, como que se faz. Morro de medo de ficar louca, gente, pelo amor de Deus. Ave Maria. Então, assim, aí ele foi internado num manicômio e fala um pouco sobre o Pinel. Eu gostei bastante das coisas que ele dá bastante indicação, assim, sabe? Da, da França mesmo, da cultura, entende? Dá bastante. E aí, depois disso, é que começa a desenvolver as coisas. Só que, assim, antes dele chegar nesse manicômio, ele só chegou no manicômio porque ele chegou na delegacia, ele se entregou, porque ele já estava sendo taxado como terrorista, entende? Porque ele voltou lá na onde ele trabalhava e quando ele foi voltar, ele foi impedido de entrar. Só que os caras chegou lá e metralhou todo mundo. Metralhou todo mundo que trabalhava com ele. Só algumas pessoas que não tinham ido trabalhar que se salvou. E aí, quando ele foi pro manicômio, ele encontrou de novo o Pavel, que é o amigo de infância dele. E ele falava com o Pavel, o Pavel falava que não conhecia ele, que o Pavel era um doutor, que
eu não conheço, mas é que ele é um paciente que ele tem costume de delírio. Gente, aí eu falei, cagou, será que ele vai colocar o cara como esquizofrênico agora? Como é que vai desenvolver? Tá, nem nada disso. O final disso daqui é muito bom. Não vou tirar o mérito do cara, não. O cara deu uma reviravolta. No final, foi muito bom. Claro que ele pegou todas as referências daquilo que eu conheço, como os poucos, né, coisa policial que eu conheço, as poucas coisas bizarras que eu ando lendo, ele tem um monte de referenciazinha, assim, bem parecida. Porque até o Steve Lars, sabe, o que fez a Millennium? Ele tentou, mas ele não desenvolveu a menina, só que a menina ficou muito cagona, não ficou a poderosa da informática lá, a hacker, né? Mas teve um dedinho assim das coisas, sabe? E o final ele fechou super bem a última frase. A última frase, ele 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 fez o personagem principal abrir uma ferida, abriu uma ferida no principal, no personagem principal na última frase. Eu achei cruel, ele foi cruel, mas eu gostei, entende? E daí eu fiquei pensando, ah, tá, um romancezinho legal até, bonzinho. Ah, tudo bem, passa, vai, valeu a pena. Valeu meu din-din que eu gastei. Foi uma boa indicação do França Vazia. Foi, e eles fizeram muito bem escolher ele como, né, como ganhador e tudo. Só que aí, minha gente, aquilo ficou na minha cabeça. Porque tudo aqui está envolvido, depois você vai sabendo mais lá pro final, que tudo aqui tava meio que envolvido. Sabe aquela vez que teve aquela história lá da Ucrânia, da Rússia, aquela guerra assim, que eles não queriam que ultrapassasse para cá e virou aquele parnavoeiro, que eles não queria tirar até as nacionalidades, virar aquela coisa toda lá e separar todo mundo, queria já fazer igual o Trump, colocar lá a redezinha lá para separar e colocou, né, que a gente viu. Isso foi em 2014, né? Aí ele pegou essa referência e jogou aqui dentro também dessa história. Que ficou massa, tô falando pra você, ficou massa essa história. E aí, depois do que eu li, eu fiquei. Aí que eu comecei a entender o Sebastião. O Sebastião. O Sebastião, gente, pode ser que eu tô louca, tá? Pode ser que eu tô com depois de tudo isso que aconteceu, né, na Europa, que tá acontecendo na Europa, pode ser que eu tô assim, meia paranoica, né? Pode ser. Mas depois que eu engoli toda a história e que eu comecei a refletir, é uma forma que ele achou de explicar esses monte de porcaria que tem, por exemplo, de pessoas que vêm para cá, para um país, e que e que são agarrados desde jovens, tipo assim, que são os jovens que são pegos, né, como desde novo, para integrar essas comissão dessas coisas que explode tudo aí, que faz essa anarquia, entendeu? E que não só na França, mas em todo o país a gente tem medo disso, porque depois que a pessoa enraizar alguém que é novo, é complicado de tirar ele depois. Por mais que ele envelheça, aquela coisa que enraizou na cabeça da pessoa vai ficar, entendeu? Então eu acredito que isso aqui é uma crítica real, de coisas reais que está acontecendo. Depois que você lê tudo, aí você vai ver que a crítica dele é essa. E que a escrita dele não é só mais um romancinho, a pena dele, como diz assim. Não é só mais um romance, não, é uma crítica por detrás de uma história. E que é uma verdade, tudo que ele aconteceu com ele, com as coisas aqui, é a realidade do que está acontecendo. Só que ele usou a história para poder criticar a situação, entendeu?
Aí aqui ele envolve tudo, ele envolve até o Interpol, acho que é Interpol. É Interpol, tem um outro nome lá, tudo quanto é tipo de polícia aí da Europa, essas coisas, do mundo, né? Que é procurado no mundo, porque o cara chega a ser quase extraditado para os Estados Unidos. Aí ele fala também desses mártires, dessas pessoas antigas, que eu morro de medo disso, depois que eu aprendi o que eu já penso duas vezes em cultuar essa celebridade aí, principalmente depois que a gente conhece histórias e vê o dia a dia, que nem eu conheci um rapaz, conheço um rapaz, que o pai dele foi morto nesses negócios aí de secção, como é que chama, gente? Nossa, gente, é tão forte aquilo lá. Sei que foi numa dessas, depois do apartheid, é um troço que aconteceu lá, mas que acontece direto na África. E esse cara, ele é filho de um africano. Ele nasceu na África, mas ele veio pequeno pra cá. E o pai dele morreu nesses combates aí, lutando pelas coisas na época do Mandela, que era o cabeça, entendeu? E aqui tem uma forte influência, porque aqui a França ela é cheia de africanos, né? Ela é muito. Então, eu acho que tem mais africano do que africano e árabe, tem mais eles do que francês mesmo em si. E, e aqui tem locais assim, tipo colégios e tudo, que eles dão o nome do desse Mandela, de todos os outros. E aí ele conta a história do que aconteceu com o pai dele, com as lutas e com tudo. Claro que a gente não vai falar, mas você acha que vale a pena tudo isso? E aí você cresceu sem pai, a sua mãe passou uma vida desgraçada, Deus me perdoe. Ai, que nome feio. Mas você acha que tipo, eu pensando, né? Porque eu não vou nem não adianta, já tem uma ferida enorme, você vai ficar cutucando uma história dessa, só que daí depois você começa a refletir, sabe, com tudo isso, que o mártir não é tão mártir assim, que a história é horrorosa, que pro cara ser grandioso como foi, teve muitas mortes também atrás dele, que foi de certa forma, foi incentivada também, entendeu? Tem a sua parcela de culpa grandíssima, pesada, e eu acho complicado. Então, assim, aí ele fala sobre mais ou menos essas coisas, porque vai aparecer um cara aqui na história que ele pega como sendo o primeiro a criar o conceito do que eles estavam lutando, da revoluçãozinha que eles queriam fazer, entendeu? Então, eles pegaram o cabeça mesmo, cabeça, mas só que o cabeça já estava muito velho. E as pessoas que estavam agora fazendo a arruaça eram tudo jovens, entende? Que aí ele ainda o cabeça fala: "Não, no começo eu lutava e eu fiz a revolução por causa disso, mas com o passar dos anos foi se deturpando o meu pensamento, porque tudo gera em torno do dinheiro, que na realidade é o que acontece hoje em dia, né? A intenção de toda revolução é boa, só que o ser humano, ele deturpa porque ele acha que ele vai ganhar alguma coisa em cima. Então, assim, a crítica, depois que você lê tudo, a crítica social em cima disso daqui é melhor do que a história, para falar a verdade. Tomara que eu esteja certa. Só que uma coisa assim não vai ser dito, entende? Eles não vão explicar. Eles não podem explicar. Não tem como você explicar, porque atinge algumas coisas que não pode ser dita. Existem coisas que não pode ser dita, né? Eu acho que só vai poder ser dita daqui a milhões de anos, quem sabe. De um monte de coisa que a gente lê, né? Mas é bom ler, porque daí você tem outra visão das coisas. A leitura ela é fundamental, minha gente. A leitura, você tem que ler para poder parar de acreditar só nas coisas que que te falam que você tem que acreditar. Tem que raciocinar por si mesmo. A leitura ela é fundamental. Você tem que se esforçar para ler. Não pode pegar as coisas ou mastigadinho e engolir, porque não é por aí. Aprender a ter crítica, entende? Ler e refletir sobre o negócio, isso é super importante.
Mas, bom, voltando pro livro, não sei se algum dia vai ser traduzido, quem sabe, né? Como ele tá no France Blazer, pode ser que um dia saia em PDF, alguma coisa assim, ou que chama livros Kindle, essas coisas assim, não sei, talvez, quem sabe, né? Possa ser traduzido, mas é só lembrar então do nome, o nome do cara, né? Sebastião Boucherie, que é o açougueiro. Cadran, pode ser que mude o nome se for é, traduzir, vai ter que mudar, porque Cadran pra gente não significa nada. Mas é um livrão, cara. Tá aí um livrão. Dessa vez eu me dei bem com essa França Lazer, mas agora eu vou ter que correr para escolher outro lá, porque já chegou a nova sessão já, e já falaram que eu já perdi o tempo já de escolher o livro, daqui a pouco o outro livro que eles mandam tá batendo na porta. Pelo jeito eu vou ter que trocar, né? Porque vai saber. Eu não quero hoje, agora dessa vez eu não quero arriscar não, porque eu tenho um outro negócio lá para que eu quero ler. Então é isso, gente. Gente, 36 minutos, meu Deus do céu, falando, mas é que era muito importante contar todas essas coisas, hein? Mas então tá, ó. Fica aí então a historinha e se as crianças quiserem saber o final da história, deixa o comentário aí que eu conto tudo, com spoiler, dos grandes, tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau.